Olá, queridos irmãos e irmãs. Começamos o nosso programa A Vida dos Santos da nossa igreja. E hoje conheceremos um pouco da vida de São Bento. Este que é considerado por toda a igreja o pai da vida monacal no Ocidente. Ele é o precursor do monaquismo, da vida dos monges nos mosteiros, da vida comunitária nos mosteiros. Então hoje os mosteiros no Ocidente devem tudo a São Bento. Ele nasceu no ano de 480, de uma família nobre romana. Ele tinha uma irmã gêmea, chamada Escolástica, que também foi Santa Escolástica. E foi ela quem conduziu um braço da ordem beneditina com as irmãs, com as monjas beneditinas. E São Bento, como era de família nobre, família rica, ainda muito jovem, foi estudar em Roma. Foi aprender a filosofia e também a retórica. Só que São Bento não se adaptou a Roma, porque Roma passava por uma grande degradação, tanto moral como ética como espiritual. Então São Bento não se adaptou a essa vida. Ele queria levar uma fé madura, adulta, profunda. Queria viver seriamente o cristianismo. Mas, graças a Deus, ele conheceu um eremita chamado Romano. E esse eremita lhe deu um hábito de monge. E lhe indicou uma gruta chamada Gruta Santa, para que São Bento vivesse ali como eremita. Naquela época era muito comum isso, porque devido à degradação que atingiu todo o Império Romano, quem queria viver um cristianismo mais a sério, ia morar nos desertos, ia viver como eremita nas grutas, e assim fez São Bento. E ali por 3 anos viveu nessa gruta chamada Gruta Santa, nas montanhas na Itália. E ali ele levou uma vida de penitência, de muita oração, de jejum, de meditação da palavra de Deus, de muitos combates contra o inimigo. Mas São Bento ali foi descoberto por alguns pastores que ali apacentavam seus rebanhos. E a sua fama de santidade se espalhou por toda a região. E ali virou um lugar de peregrinação, porque muitos vinham escutar seus conselhos, fazer direção espiritual com ele. E a sua fama de santidade era tão grande, que um convento da região o chamou para ser superior. E São Bento, com muita boa vontade para ajudar esse convento, aceitou esse convite. Porém, os monges não o escutavam, porque o mosteiro estava numa degradação muito grande. E ali tramaram a morte de São Bento. Numa das refeições, colocaram veneno na sua taça de vinho. Mas no momento da oração, a taça de vinho estourou. E todos que estavam nessa refeição viram sair dessa taça uma serpente. O demônio, através dos monges, queria matar São Bento, porque sabia da grande obra que o esperava. E esse milagre foi um divisor de águas na vida de São Bento, porque ele decidiu ir para Monte Cassino, onde tudo começaria. E lá chegando, foi anunciar o Evangelho. E aquelas pessoas de Monte Cassino o escutaram, se converteram ao cristianismo. E ali havia um grande templo dedicado ao deus pagão Apolo. E essas pessoas se convertendo ao cristianismo, derrubaram este templo pagão. E foi ali que São Bento começou a construção do mosteiro. Então Monte Cassino foi fundamental, porque foi o início de tudo. Foi ali que São Bento escreveu a sua regra, que tem 74 capítulos. Não são tão extensos, porém é uma inspiração de Deus, para poder mostrar como é a vida no mosteiro, a vida em comunidade no mosteiro dos monges beneditinos. Ele ensina a oração, como deve ser a oração, como deve ser o trabalho, como deve ser a léxio divina, a vida de pobreza, a vida de castidade, a vida de obediência.
E dessa regra vem essa máxima de São Bento: ora et labora. São Bento ensina que o trabalho foi a primeira penitência que Deus deu ao homem, como diz o Gênesis. Do suor do teu trabalho viverás. Mas São Bento diz que é importante essa penitência do trabalho, mas não só isso, mas que o trabalho também dignifica o homem. Porém, o trabalho não pode ser um ativismo, por isso, ora et labora. Reza e trabalha. Não trabalha e reza, porque o ativismo acaba com a vida espiritual, com a vida de oração. Por isso, o trabalho, quando é realizado com uma oração, ele dá muito mais fruto. Foi isso que ensinou São Bento e foi isso que os monges experimentaram. Foi tão importante, foi tão frutuoso essa obra de São Bento, que naquele primeiro ano surgiram 12 novos mosteiros naquela região. E em torno destes mosteiros surgiram muitas cidades. Por isso foi tão importante a obra de São Bento, para a vida espiritual, para a renovação da igreja, mas também para a civilização ocidental. Porque São Bento levou civilidade. Os mosteiros eram as fontes do ensinamento. Eles guardaram a cultura, os livros, porque os bárbaros, quando invadiram a Europa, não tinham amor pela cultura, pelo ensinamento. Foi graças aos mosteiros que tudo foi preservado. Por isso ele é o padroeiro de toda a Europa, padroeiro da Alemanha e de muitos lugares. São Bento tinha a sua irmã, escolástica, que levava à frente esse braço da regra beneditina através do mosteiro para as monjas beneditinas, o braço feminino da regra de São Bento. E São Bento era um masculino. E um dia ele visitando sua irmã escolástica, conversando sobre a vida monacal, sobre as coisas de Deus, as coisas santas, sobre a espiritualidade, deu a hora de São Bento voltar ao mosteiro. Mas sua irmã disse: você não vai passar a noite conversando comigo. E São Bento disse: tenho que ir embora. Sua irmã gêmea escolástica disse: não vai. Escolástica rezando a Deus, Deus mandou uma chuva tão intensa que durou a noite toda, até o amanhecer. Eram 2 santos, gêmeos, irmãos. E São Bento, ele morreu com 67 anos. Né? No ano de 547. E ele sabia o ano que ele ia morrer, o dia que ele ia morrer. E também sabia que a sua irmã, Santa Escolástica, morreria no mesmo ano. E tem uma tradição da medalha e a cruz de São Bento, que é um resumo um pouco da vida deste santo. Porque além de um grande orientador, um grande abade, um grande pai espiritual, um grande santo, além de tudo isso, ele foi um grande exorcista. Ele tinha um discernimento impressionante sobre o inimigo, sobre o demônio. Por isso a sua medalha, a sua cruz, traz todos esses exorcismos, que é muito importante para a nossa vida espiritual. Existe o exorcismo solene, que só pode ser feito por aquelas pessoas que o bispo indica, o exorcista. Mas nós também podemos fazer esses exorcismos. O Pai Nosso é um exorcismo. Pois no Pai Nosso nós dizemos: livra-nos do maligno. Já é um exorcismo. Mas a medalha de São Bento, na sua cara, na sua frente, traz a imagem de São Bento de hábito preto, que era o hábito beneditino. Traz o seu cajado com a cruz, porque ele foi um grande abade, um grande pai espiritual, um bom pastor que conduziu os monges na vida espiritual. Traz o livro, que é a sua regra, que serviu tanto para a igreja, para os monges. Traz também essa taça, onde aconteceu o milagre do vinho envenenado, porque foi um momento crucial na sua vida. E atrás, na coroa, atrás da sua medalha, traz o escrito: Cruz do nosso Pai São Bento.
E traz escrito assim, de uma forma abreviada: que a Santa Cruz seja a minha luz, que o dragão não seja o meu guia. Sai de retro, Satanás, pois tu só ensinas o mal, que tu nunca me aconselhes o mal, que tu bebas deste teu veneno, Satanás. Então São Bento nos ensina a nos protegermos contra os ataques, as seduções, as tentações, as mentiras do demônio. Então este grande santo, que revolucionou todo o Ocidente, toda a Europa, nos ajude também a renovarmos a nossa vida espiritual, a podermos cada dia rezar como ele ensinou, ora et labora, não entrarmos num ativismo que destrói a nossa fé, a nossa vida espiritual, mas possamos conciliar cada dia a nossa missão, o nosso trabalho, a família, com a oração, porque sem a oração de São Bento não se faz cristão. Então que São Bento nos ajude nessa caminhada a também sermos santos como ele e a sua irmã gêmea escolástica foram. São Bento, rogai por nós.